Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Hoje, professor Álvaro Atala, Álvaro Najib Atala, vai nos brindar com uma palestra magnífica intitulada Saúde baseada em evidências, ensino, pesquisa e direito à saúde. Professor Atala é titular da disciplina de Medicina de Urgência e Medicina Baseada em Evidências da Unifesp, diretor e fundador do Centro Cochrane do Brasil e presidente do Centro Brasileiro de Saúde Baseada em Evidências. É uma honra enorme para nós tê-lo aqui conosco. Agradecemos antecipadamente sua brilhante palestra. Tenho certeza que vai nos enriquecer muito na noite de hoje. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, não é? E eu estou todo emocionado aqui. Eu nunca fiquei preocupado com uma conferência como para essa aqui. Espero não decepcioná-los. E fique à vontade para o seu jantar. E eu vou falar aproximadamente aqui uns 45, 50 minutos, tentando resumir, né? Essa história da medicina baseada em evidências aqui entre nós nos últimos 30 anos, pelo menos. Então, eu espero que não decepcione vocês. Então, a primeira coisa é porque saúde baseada em evidências e não medicina baseada em evidências, né? Que a maioria de nós somos médicos, não é? Mas a gente foi aprendendo, chamava-se medicina baseada em evidências, e antes de se chamar medicina baseada em evidências, se chamava epidemiologia clínica, que era uma junção do método epidemiológico com a medicina, a fisiopatologia, etc. Mas a gente não gostava que chamasse epidemiologia clínica. O pessoal tinha preconceitos. Os epidemiologistas achavam que os clínicos não sabiam nada de método, né? E os clínicos achavam que os epidemiologistas não sabiam nada de medicina. Então, a grande sacada do Cochrane foi juntar as duas coisas e criar a epidemiologia clínica. E eu estou nessa história desde que eu era pequenininho, porque eles tinham que pegar os cobaias iniciais e eram um deles nessa história toda. Bom, então foi em torno de 92 que começou a se chamar medicina baseada em evidências, que foi um alívio para os clínicos, né? Eles passavam a se chamar médicos, né? E não era epidemiologista. Até onde ia esse preconceito aí ridículo. Bom, evidências do inglês quer dizer provas. Então, é medicina baseada em provas, é aquilo que foi comprovado. E prova, nós não temos, não é uma ciência exata a medicina. Ela é uma ciência de probabilidades, né? Então, aquilo que tem maior chance de dar certo, menor chance de fazer mais mal do que bem para o paciente. Vamos mostrar o primeiro slide, então. E isso nós fomos aprendendo que deveria se expandir para outras áreas, para o direito, para a odontologia, para a enfermagem, assim por diante. E teríamos que fazer muito ensino, pesquisa e assistência médica baseada em evidências. Então, o que é a medicina baseada em evidências? É um elo entre a melhor ciência disponível e a melhor prática clínica possível no ambiente que você está trabalhando, não é? E o que se quer com isso é a redução das incertezas para aumentar os acertos com bons resultados e reduzir os erros na prática clínica. E a ideia é se errar menos. E essa história já é longa, né? Em 1753, o James Lind, que era o médico da Marinha Inglesa, que era a marinha que cobria o império onde o sol nunca se punha, ia da Inglaterra até a Ásia, não é? Mas esse sol se punha para as tripulações dos navios, 50% morriam de escorbuto.
E o James Lind, preocupado com isso, foi estudar, ver como é que se tratava o escorbuto, como é que se fazia o diagnóstico, como é que se prevenia. E ele viu que tudo aquele pouquinho que existia, mas fez o que a gente faz hoje na Cochrane, mapeando o assunto. E ele viu que uns tratavam com o escorbuto com frutas cítricas, outros tratavam com vinagre, outros tratavam com azeite. Então, ele rapidamente pegou 4 ou 5 pacientes e deu um desses tratamentos. Os que receberam o tratamento com frutas cítricas se curaram e os outros não. E ele descreveu esse ensaio clínico, nós temos o original dele, e foi o primeiro estudo controlado a mostrar a cura do escorbuto, que é válida até hoje. A prevenção e o tratamento é válido até hoje. Já vão se completar 290 anos. Não é? Muito bem. E foi o primeiro ensaio clínico controlado, não randomizado, para o tratamento do escorbuto. Esse slide aqui eu sempre mostro ele porque mostra bem uma cultura no século XVIII, né? Tudo era tratado até o século XIX, tudo era tratado com sangria. Febre amarela era tratado com sangria. E esse autor aqui, eu achei em 4 fontes essa frase dele, então eu adaptei. Nunca antes eu experimentei tamanha sublime satisfação como eu sinto agora, contemplando o sucesso dos meus tratamentos. Graças a Deus, de uma centena de pacientes que eu visitei ou prescrevi no dia de hoje, eu não perdi nenhum. Então, isso sintetiza como é que funciona a cabeça humana, né? É muito baseada numa lógica muito particular, envolvida no sucesso, põe Deus no meio para ajudar a convencer. Tratou 100 pacientes que ele sangrou num dia, portanto, tem interesse por trás disso, né? E o desfecho é muito particular, né? Dos pacientes que eu visitei hoje, eu não perdi nenhum, né? Em um dia. Essa é a medida de desfecho de sucesso dele. Então, a gente, para fazer esse tipo de raciocínio, a gente já nasce sabendo. Agora, para ter um raciocínio científico e racional, nós temos que ser preparados para isso. Então, a racionalização, né, leva aos resultados da ciência. E a festa, a fantasia, o interesse vai embotando a mente humana, e é o que a gente vê no dia a dia. As fake news são as melhores formas de ver isso. E a gente tem que tomar cuidado, porque o nosso instrumental terapêutico não é nada delicado, né? Ali, instrumentos de amputação. Aqui os bisturis que foram usados durante 2000 anos para sangrar as mulheres, por exemplo, para tratamento de eclâmpsia, não é? 2000 anos. E quanto mais sujo era o bisturi, por isso que ele é sujinho assim, mostrava a maior experiência do médico que fazia o sangramento, não é? E ali embaixo as lancetas que foram usadas aqui no Brasil, numa faculdade do Rio de Janeiro, até 1925. Né? Se usava essas lancetas para lancetar a loja hepática para tratar pacientes com icteríase, independente da causa da icterícia. Não é? Se o autor curou alguém com essa lanceta, eu não sei, mas ele descreveu depois o sinal da punho-percussão da loja hepática para o diagnóstico de abscessos hepáticos que provavelmente ele causou. Então, é preciso saber se você faz mais bem do que mal. E essa é o destino, a pedra angular da nossa profissão. Essa conduta trará mais benefícios do que malefícios para os meus pacientes? No fundo, é isso que a gente tem que saber, é isso que a gente tem que ensinar para o aluno, né? Como saber se isso pode fazer mais benefícios do que malefícios para os meus pacientes. E para saber, eu tenho que mapear as provas de que aquilo funciona ou não. Então, em 1948, já quase 200 anos depois do Lindsay, um americano impressionado com o sucesso, né,
da descoberta da penicilina, achou que ele ia descobrir a cura da tuberculose. E começou a procurar em tudo quanto é fungo, em tudo quanto é lugar, uma substância que pudesse inibir o crescimento e matar o bacilo de Koch. Bom, ele conseguiu fazer isso in vitro, mas é como no Covid agora. In vitro não quer dizer que vai funcionar clinicamente. Então, ele mandou 90 amostras para o Bradford Hills e o professor Cochrane na Inglaterra para testar essa substância. Eles fizeram, então, um planejamento adequado, envelopes selados, avaliações cegas dos raios-x por 2 radiologistas independentes e por um clínico, e criaram ali já a randomização, que é tornar impossível adivinhar a locação do próximo paciente. Trataram os pacientes durante 6 meses e verificaram que houve, de 90 pacientes, 30 mortes no grupo controle e 15 no grupo que recebeu streptomicina. Então, eles concluíram, olha, isso aqui cura tuberculose. Descoberto a cura da tuberculose e essa cura é válida até hoje. Ok? Muito bem. Mas eles examinaram os pacientes que se sobreviveram e verificaram que no grupo tratado também tinha 3 vezes mais surdez. Então, raciocinaram, olha, morre menos, mas tem mais surdez. É melhor estar vivo e surdo do que morto. Então, concluíram que aquilo fazia mais bem do que mal, que é o que a gente faz hoje em muitas áreas da medicina. Eu já fiz isso muitas vezes. Então, foi descoberto o tratamento da tuberculose, que é válido até hoje. E esse foi o primeiro ensaio clínico controlado, randomizado, cego. Okay? Muito bem. Até 1910, para quem não sabe, a medicina era ensinada em 4 a 8 semanas. Né? E havia os maiores absurdos. Então, a Associação Médica Americana contratou alguém para avaliar, foi a época aí do Flexner. E, ao mesmo tempo, o Ernest Codman estava muito preocupado, era um professor da Harvard, em saber como é que eram os resultados dos tratamentos feitos na Harvard. E propôs, lá, vamos fazer uma fichinha com os sinais e sintomas, o exame físico e o resultado para cada indivíduo que fosse melhor, tivesse melhor desempenho numa área, se tornasse especialista naquilo. Ele recebeu de presente um cartão azul e foi mandado embora da Harvard. Eu tive a oportunidade de conviver 50 anos depois com o sucessor dele lá, que foi mandado embora da Harvard também, porque incomodava as autoridades lá com a metodologia científica da busca de evidências que ele queria. Eu acabei tendo esse curso em Massachusetts. Então, o Codman foi expulso da Harvard, mas foi considerado o pai da cirurgia baseada em evidências. E, aos pouquinhos, né, esse raciocínio foi se aprimorando. Nessa mesma época, o Flexner avaliou os cursos médicos, aqueles cursos de 8 semanas, concluiu que era impossível você ensinar tudo que já se sabia da medicina, a anatomia do Vesalius, a microbiologia do Pasteur e assim por diante. Parem com isso. Vão fazer cursos adequados para ensinar adequadamente. E os cursos passaram a ter 4 anos. E depois passaram a ter 6 anos, como é atualmente. Muito bem. E aqui, William Harvey. Para quem não sabe, o ciclo cardíaco escrito pelo William Harvey é ainda hoje uma das 10 mais importantes descobertas da medicina. E ele foi humilhado na época, o pessoal começou a chamá-lo de camelô, umas coisas pejorativas desse tipo. E ele foi mostrar lá, então, para o rei Charles I como é que era o ciclo cardíaco num veado. E mostrou, olha, sai 2 litros por minuto aqui, em 60 minutos, 120 litros. O veado pesa 20 quilos, isso tem que recircular. Né? E explicou essa teoria para o rei Charles I. E, com isso, ele sobreviveu cientificamente. O ciclo cardíaco
entrou para o conhecimento humano e é válido até hoje, é uma das maiores descobertas da medicina. Tudo aqui para dizer que é preciso ter uma habilidade política. É preciso ter uma habilidade política para mostrar as grandes descobertas. Acabamos de ver isso recentemente aqui no Brasil. Bom, então, no século XX, houve dois movimentos importantíssimos. Primeiro, o relatório da avaliação do Flexner. Ele fechou 70 escolas de medicina nos Estados Unidos. Nós estamos aguardando esse movimento aqui no Brasil, né? E a segunda foi o livro do Cochrane, chamado Efetividade e Eficiência. Ele criou esses conceitos, que eu devo confessar, eu já tinha feito doutorado aqui, tinha ganho o maior prêmio de pesquisa brasileiro, e eu não sabia esses conceitos, né? Isso demorou para ser ensinado aqui. Eu fui aprender isso aí depois da Inglaterra, né, aos 30 anos atrás. Então, efetividade e eficiência. E efetividade quer dizer funcionar no mundo real, né? E eficiência ser simples e barato. Isso é totalmente inglês, isso, né? Típico do próprio Cochrane. E ele teve, então, como discípulo o Carol White, que foi um dos nossos professores, o Sackett, da McMaster. O Carol White fundou a McMaster, o Sackett foi o titular de medicina baseada em evidências, o Richard Daw, nós convivemos com ele em Oxford, e o Richard Pitt é o nosso guru. Esse grupo aqui acabou transformando isso em didática, em ensino, em pesquisa. E o Richard Pitt, só para saber, criou os mega trials e revolucionou toda a cardiologia e a oncologia. Esse é o Flexner. E esse aqui é o Cochrane, né? O Cochrane é uma figura que eu tive que falar sobre a vida dele num congresso na Espanha. Ele dá para fazer muitos filmes da vida dele. Ele era inteligente, milionário, corajoso, irreverente, bem-humorado, uma figura. Mas ele foi na Guerra Civil Espanhola, ele foi lutar contra o Franco. Foi preso, virou médico de campo de concentração. Na Segunda Guerra Mundial, ele foi para o continente lutar na Grécia e na Alemanha, né, contra o Hitler. Preso, médico de campo de concentração. E ele via que as pessoas morriam pouco, a medicina dele era ridícula. E ele foi, num determinado momento, na Grécia, ele cuidava de 20 mil pessoas. Imagina. Aí ele foi falar com o capitão que precisava gente para ajudá-lo. O capitão falou: vocês não sabem nada, essa medicina não serve para nada. Ele ficou muito ofendido, né? Se recolheu e começou a pensar, falou: sabe que ele tem razão? Então ele começou a pensar: quem prova que o que nós fazemos é o mais certo? Comparado com o quê? Como é que eu checo isso? E a partir daí ele começou a desenvolver as metodologias dos ensaios clínicos controlados, randomizados, etc, etc. Não é? Foi um ato de humildade, não é? E ele foi criando um grupo de seguidores. Quando eu cheguei na Europa, em Oxford, no final da década de 80, só se falava do Cochrane, né? Ele era queridíssimo. Infelizmente, ele morreu naquele ano, 1988. Mas não sem antes fazer, né, a cabeça de todo mundo, estimular isso eu seguir direitinho o número de ensaios clínicos no mundo todo. E, ao ponto de 1989, mais ou menos, ele falou: olha, tem tanta evidência agora que eu preciso criar especialidades e as melhores evidências de cada especialidade. De forma que ele revolucionou a medicina, graças, na minha opinião, à humildade dele. Levou uma bronca de um nazista, fascista, e reagiu da maneira correta, né? Ele tem razão. Vamos procurar solucionar isso. Então, aquele em 79, dizendo: é certamente motivo de grande crítica da nossa profissão que nós não tenhamos organizados resumos críticos por especialidade ou subespecialidade, adaptados periodicamente, de todos os ensaios clínicos controlados relevantes. Ou seja, já tinha muita evidência, e isso
essa frase seminal acabou criando a Cochrane, né? Especialidade das melhores evidências de cada área. Então, como é que funciona a medicina baseada em evidência? Basicamente, formando perguntas adequadas. O PICO é um acrônimo para a gente começar o processo. Qual é o problema? Qual é a intervenção que você quer saber? Comparado com o quê? Para que desfecho ou desfechos? Entre eles tem aí também custos e etc. Não é? Então, se for para terapêutica, é PICO. Se for para fator de risco, é PECO, exposição àquele problema, etc. E assim vai. Bom, então, em resumo, para cada tipo de pergunta que eu fizer, tem um tipo de resposta de desenho adequado para responder aquela pergunta. Se a pergunta é sobre diagnóstico, eu quero estudo de acurácia. Qual é a probabilidade do teste dar positivo em quem tem a doença, a probabilidade da negativa em quem não tem, quando o teste veio positivo, a chance de ter a doença, quando veio negativo, a chance de ter excluído a doença. Então, isso é uma matemática simples, elementar, aritmética, simples, ok? Mas tem que usar o desenho adequado. Se é tratamento, eu quero ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego. Se eu quero saber o prognóstico, se cigarro causa câncer de pulmão, eu vou ter que seguir pacientes fumantes, não fumantes, e ver a incidência nos dois grupos, coisas elementares como essa. Se é profilaxia, acabamos de ver vacina, ensaio clínico controlado, randomizado. Então, PICO, a resposta, o desenho adequado para responder a pergunta. Para qualquer desses desenhos, nós fazemos revisões sistemáticas da literatura, quer dizer, juntar estudos com o mesmo pico, semelhantes, não é? E que tenha qualidade, que não perdeu o segmento, etc., que foi feito cego, de maneira cega, e fazer uma somatória para aumentar o tamanho da amostra e aumentar a chance de detectar a diferença entre dois grupos. Feita essa revisão sistemática, eu vejo quanto custa, calculo, né? Cada um que eu salvo custa quanto, né? Você, às vezes, tem que tratar 500 para salvar um. O custo não é de um, o custo é de tratar os 500 para salvar um. Então, com isso, nós vamos vendo se aquilo é viável economicamente. Então, nós temos estudos de custo-benefícios e fazemos, a partir daí, protocolos clínicos, guidelines para a prática clínica. Feito o guideline, eu já devo, para o Ministério da Saúde, o Cochrane já deve ter feito uns 400 por aí. A pergunta é, estão funcionando? Estão usando? Nós acabamos, depois de 2 anos, de liberar a trombectomia para AVC. Grande progresso. O tratamento passou de 4 horas, 12, 24 horas. Maravilha. Aí eu fui ver ontem, né, isso foi aprovado ano passado, quantos lugares estão fazendo? 9. Então você precisa ver como é que está a variação terapêutica, se aquela guideline, se aquele protocolo foi de fato adaptado e por que não foi, e entender que aquilo é uma coisa viva que você tem que trabalhar para aquilo ser de fato implementado. Bom, então nas tomadas de decisões, dependendo do tipo de conduta, né, se é tratamento, se é diagnóstico, etc., nós temos um ranking de qualidade das evidências. Nível 1 sempre é uma revisão sistemática, que é o que a Cochrane faz. Revisão sistemática com ou sem meta-análise. Nível 2, ensaio clínico randomizado com alfa pequeno e um beta pequeno. O que é isso? Tamanho de amostra grande, para ter capacidade de detectar pequenas diferenças, né? E a chance do acaso contaminar o resultado ser muito pequena. Nível 3, o ensaio clínico pequeno, 200 casos tratados assim, 200 tratados assado, tem 10 mortes num grupo, 5 no outro. Não é nenhuma Brastemp, né? Mas é o que se tem, mas é nível de evidência de terceira categoria. Se eu nem randomizei, simplesmente operei um grupo assim, outro grupo assado e comparo os resultados, tem muita possibilidade de viés, de fatores de confusão, etc. Né? É o típico tratamento e com segmento de coorte.
Coorte é um ótimo desenho para estudar fator de risco, fumante e não fumante, mas para tratamento não randomizou, não cegou e está cheio de possibilidade de erros, e por isso que é nível 4. Estudos retrospectivos bem desenhados, casos e controles, já é quinta categoria. Veja na época do Covid, quantos case controles foram propostos para mudar a conduta, para curar os pacientes. Eu tratei 30 pacientes, não morreu ninguém, não tinha nenhum grupo controle. Era mais, não era quinta categoria, era sexta categoria. Ok? Sexta categoria é série de casos, não tem controle para comparar. E sétimo é a opinião do especialista. Eu sou especialista, todos nós aqui somos, né? Mas opinião não é ciência, né? Então, se eu não tiver nenhum dos outros tipos de estudos, eu fico com a opinião do especialista. Mas eu acho maravilhosa a opinião do especialista, por eles que criam a ideia, criam a hipótese que nós vamos estudar, fazer os estudos comparativos e etc, etc. É por aí que a medicina progride. Então, o especialista é fundamental no progresso da medicina e deve ser muito respeitado e levado a sério. Bom, então aqui nós temos uma revisão sistemática, né, sobre fibrinolítico para tratamento do infarto. Foi publicado em 92, né, por um colega nosso, o Lau, esteve aqui umas 3 vezes, e ele trabalhava na Harvard. Será que pacientes que infartaram, se eu der fibrinolítico, ele vai morrer menos em 30 dias? Está aí a pergunta, não é? Então, ele foi fazer uma revisão sistemática, foi ver todos os ensaios clínicos que já existiam prontos, né? Começou em 1959, um trabalho do Fleshner, com apenas 23 casos. Aqui está o intervalo de confiança, passando pelo 1, portanto, não é significante, mas mostrava que o uso de fibrinolítico poderia reduzir a mortalidade em 90% ou aumentar uns 70%. Né? Uma variabilidade enorme de possibilidade de resultado. Por quê? Tamanho da amostra pequeno. Tinha 11 casos num grupo, 12 no outro. Morre 7% de 10, dá 0,7, uma morte é 2. Mas está aqui, continuou para a história. Por quê? Porque foi bem feito. Faltava tamanho de amostra. Para aumentar o tamanho da amostra, está aí o papel da meta-análise, a somatória de todos os estudos que têm a mesma pergunta, as mesmas características, uma certa homogeneidade. Então, aqui 23, mais 42, mais 167, assim sucessivamente. Esse número vai crescendo e vejam, senhores, que o intervalo de confiança vai se reduzindo. A incerteza vai diminuindo, até aqui, no caso, virar 1 ponto. Então, a revisão sistemática com meta-análise acaba reduzindo muito a incerteza e aumentando a chance de você tomar a melhor decisão. Isso tudo, no caso do infarto, levou de 1959 a 88, vamos botar 58, 88, 30 anos, não é? Porque ainda precisávamos aprender a fazer cálculo de tamanho de amostra, desenvolver os megatrials que o Richard Pito acabou fazendo, né? Estudos simples e objetivos, não é? E aqui eu tenho 35 ensaios clínicos, 30 não mostraram efeito significativo, 5 só mostraram efeito significativo. Eu fico com os 5, fico com os 35, ou eu somo tudo, né? Eu somo tudo e vejo o resultado. A somatória é essa aqui. Veja que o intervalo de confiança é praticamente 1 ponto, não tem o intervalo de confiança é muito pequeno, e esse resultado ninguém conseguiu descartar depois, 18 mil casos em cada grupo, né? E a partir daí, tanto eu quanto o Fábio começamos a prescrever fibrinolítico na fase aguda do infarto miocárdio e recomendar para o residente com uma certa segurança, não é? E, obviamente,
depois surgiram outras drogas, né? Aldalase, por exemplo, que tinha um efeito semelhante e nos interessava saber qual era mais segura, quanto custava, e assim sucessivamente. É assim que a medicina vai progredindo. Mais importante aqui, essa meta-análise cumulativa. Acho que não está. Bom, então, à medida que eu vou somando, vejam vocês que o tamanho da reta vai se reduzindo, né? Progressivamente, ou seja, a incerteza vai reduzindo. E daí a necessidade de fazer mega trials, que custam 48, 50 milhões de dólares, ou uma revisão sistemática que custa 40 mil reais. Então, quando eu aprendi isso rapidinho, eu achei que tinha que aprender isso e trazer para o Brasil, porque é o que nós poderíamos fazer para responder perguntas relevantes. Muito bem. Então, só correlacionar aqui algumas perguntas que nós estamos fazendo e aprendendo, né? Primeiro, qual a história natural da gestação na hipertensão arterial crônica no nosso meio? Eu desde pequenininho, trabalhava na maternal fazendo clínica de gestante, né? Qual a morbidade e qual a mortalidade? Na literatura, eu olhava 2% de complicações. Se não tiver pré-eclâmpsia, não tem problema. Não era o que eu via no ambulatório, né? As mulheres chegavam lá com 13 de mínima, perdiam o feto de um dia para o outro, tinham AVCH e assim por diante. Eu falei, não é essa moleza toda aí de 2% de complicação. Como é que eu sei? Eu tenho que saber qual é a história natural da doença. Então, eu passei a seguir pacientes um trabalho de 4 anos. Então, veja aí, seguimos 130 e poucas pacientes, todas hipertensas crônicas, né? E veja os senhores, pelo menos uma das complicações acima, 57%. Ou seja, uma doença gravíssima, e que a gente copiava a literatura americana dizendo que 2%, se não tiver pré-eclâmpsia, não tem problema. E as mulheres tinham toxemia gravídica, crise hipertensiva, rotura uterina, óbito materno, feto pequeno por baixo peso. Mas para você ter esses dados, você gasta tempo. E você tem que planejar, e você tem que seguir, e tem que perseverar. E a gente precisa ter isso de AVC, de infartado, de hepatite, assim por diante. Aí nós podemos fazer uma gestão adequada de cada doença. Bom, uma outra coisa, a doença é grave, será que eu posso fazer algum exame e identificar as mais graves? A doença é vascular, né? Será que eu fazendo fundo de olho, eu consigo identificar as que vão complicar? Vejam, senhores, o vaso, a veia é a azulzinha mais larga, né, com diâmetro maior. E a artéria é a mais rosada e de menor diâmetro. Isso é um fundo de olho normal, aqui embaixo tem um cruzamento patológico. Quando o vaso esclerosa, ele comprime a veia e eu tenho um cruzamento chamado cruzamento patológico, que na realidade é um sinal de aterosclerose. Falei, olha, olhando o fundo de olho, eu posso estar vendo o que está acontecendo com as arteríolas, né, espiraladas no miométrio. À esquerda, uma gestação normal, que o trofoblasto vai destruindo o endotélio e as fibras vasculares. E à direita, uma paciente com hipertensão crônica. Veja que a luz é completamente diferente e isso vai acontecendo à medida que a gravidez se desenvolve e o feto cresce. Então, essa correlação pode ocorrer com o fundo de olho. Então, qual é a utilidade do fundo de olho como preditivo de complicações materno-fetais na gestante hipertensa? Tinha que fazer o estudo prospectivo e testar a acurácia da fundoscopia ocular. No final, eu tenho 68 pacientes com fundo de olho alterado e 57 com fundo de olho normal, né? E a incidência de pré-eclâmpsia é 6 vezes maior naquelas que têm o fundo de olho alterado.
Aí eu posso calcular o risco relativo. Fundo de olho alterado é 5,4 vezes o risco aumenta com o fundo de olho alterado. Ele identifica 87% das que vão complicar. Quando o teste dá positivo, o valor preditivo positivo é 19%, a prevalência aqui nessa tabela é 12%. Mas o mais importante, quando o fundo... Ai, meu Deus. Quando o fundo de olho é normal, né, o valor preditivo negativo é de 96%, ou seja, uma grávida hipertensa com fundo de olho normal tem o mesmo risco de uma grávida normotensa. Então, quantos dados você consegue com o estudo prospectivo e com esses conceitos de estudo de acurácia aqui na gestante, isso vale para uma série de situações. A outra coisa importante, a doença é grave, eu posso preveni-la, eu posso fazer prevenção e tratamento. É uma doença, pré-eclâmpsia, é uma doença de coagulação intravascular ao nível intraplacentário, né? Então, nós vamos fazer uma revisão sistemática, para daí desenhar um ensaio clínico, randomizado, duplo cego, e atualizar a revisão sistemática com o próprio ensaio clínico que você fez. Eu só não vi mais ninguém fazer isso na literatura até hoje. Então, quando a gente pegou os estudos pequenos lá em cima, veja que a aspirina, esses trabalhos foram feitos, a maioria na França e na Austrália, uma redução de 84% de pré-eclâmpsia com aspirina. Quando nós fizemos aqui no Brasil, o efeito foi praticamente nulo, na Inglaterra também foi nulo, não é? E os estudos de boa qualidade mostraram uma redução de 1% só na incidência de pré-eclâmpsia com aspirina. Lá em cima, olha a diferença de 17% para 3%, 11%. Então, desenho traz confiabilidade e traz qualidade. E é isso que a gente chama de boa evidência. Eu tenho que comparar. Hoje nós fazemos isso aí matematicamente, nós temos programas para fazer essas comparações, para qualificar os ensaios clínicos. Já ouviram falar na Grade, o Hobbes e a Cochrane desenvolveram isso de uma maneira brilhante. O fato é que a diferença com o uso de aspirina é de 7,2 para 5,6, 1% só de redução no risco de pré-eclâmpsia com o uso de aspirina. Funciona, funciona, efeito pequeno, tenho que tratar 100 para salvar um. Ok? Muito bem. A outra coisa, uma pós-graduando na época, que entrou comigo lá em Oxford, ela foi estudar o tratamento da convulsão da eclâmptica, da grávida que tem convulsão. Fez uma revisão sistemática, que mapeou o assunto, e não tinha nada que prestasse. Fazia desde 1904 que dava dando sulfato de magnésio, depois deram diazepam, cada um dava um palpite, né? E não tinha nenhum ensaio clínico decente. Então nós resolvemos fazer o ensaio clínico controlado, né? Sulfato de magnésio versus diazepam aqui na América do Sul e sulfato de magnésio versus fenitoína no continente africano, com a influência asiática da Inglaterra. Os próprios ingleses não conheciam o sulfato de magnésio. E aqui está, então, resultado, sulfato de magnésio versus diazepam para inibir a segunda convulsão, né? Então, vejam vocês, o sulfato de magnésio comparado com o diazepam, a incidência da segunda convulsão cai de 27% para 13%, cai pela metade. Então, ter que se dar o velho sulfato de magnésio. Quando comparamos sulfato de magnésio com fenitoína, que é o que os ingleses faziam, a incidência caiu de 17% para 5%, a ponto da Organização Mundial da Saúde decidir ser antiético não usar sulfato de magnésio, desde que não tenha contraindicação para os pacientes com eclâmpsia, e isso agora o mundo inteiro faz o mesmo tipo de tratamento. Esse estudo, a gente ficou numa posição um pouco de coitadinho, né? Porque os primeiros mundos não quiseram nos ajudar. Quem nos ajudou foram os argentinos, os colombianos e assim e os africanos, etc. E aí, então, 3 revistas se encheram aí de elogio, uma coisa tão simples.
Agora nós sabemos, sulfato de magnésio é a droga de escolha no manejamento da eclâmpsia, no manejo da eclâmpsia. Esse estudo é um marco de várias maneiras. O próximo. O estudo definitivo assinala o triunfo dos pesquisadores dos países em desenvolvimento. O estudo da eclâmpsia é o mais importante estudo obstétrico do século XX e foi estabelecido com padrões de visão e ambição, de clinicotrials e medicina perinatal, isso no BMJ. No British Journal, provavelmente o mais importante ensino randomizado em obstetrícia foi publicado no Lancet, etc, etc. Quer dizer, depois disso nós fizemos prevenção com sulfato de magnésio e mostrou-se eficiente também. Então, uma coisa simples que nós podemos fazer aqui e projetar o país e as nossas especialidades, né? A ideia é essa. Como a aspirina funcionou pouco, né? Eu fui baixar no outro centro. O pessoal continua. Eu mostrei os dados para 15 obstetras do mundo inteiro. Olha, o efeito é isso aqui, 1%. Não, alguma coisa está errada. A fisiopatologia é tão óbvia que você está errado. Eles continuaram, fizeram mais 15 trials e continuou, e confirmamos depois diferença de 1%. Aí então eu fui baixar no outro centro. A administração de cálcio previne pré-eclâmpsia e complicações materno-fetais. Tinha os dados do colega Belizana na Argentina que sugeriam isso. Então eu fui fazer a revisão sistemática. Encontrei ensaios clínicos em países mais desenvolvidos e ensaios clínicos em países menos desenvolvidos. O que nós vimos é que onde a mulher não comia cálcio suficientemente, o cálcio prevenia pré-eclâmpsia. E aqui, eu precisava tratar 8 pacientes, o efeito era grande, né? Uma redução aí de 78% em áreas pobres. Em lugares mais ricos, como nos Estados Unidos, por exemplo, aquele quadrado maior lá em cima, o efeito foi praticamente nulo, ausência de efeito. Ou seja, quem come muito cálcio não se beneficia do cálcio para prevenir pré-eclâmpsia. Tão simples quanto isso. E isso foi adotado pela Organização Mundial da Saúde e faz parte de um guidelines que eles toda semana estão insistindo. E isso é muito importante porque não basta ter evidência, você tem que convencer o freguês que ele deve prescrever. Particularmente se ele não ganha nada com isso. O cálcio é pó de mármore e não custa nada. De forma que 10 anos depois nós vamos avaliar aqui no Brasil, em hospitais e escola, incluindo em São Paulo, e só 6% das grávidas de alto risco estavam recebendo cálcio. Então, é preciso, né, a Organização Mundial da Saúde continua fazendo essa campanha, mas está aí, cada 8 que eu trato, eu salvo uma de desenvolver pré-eclâmpsia. Voltando para a Cochrane, né, que surgiu em 92 aproximadamente, a Cochrane Collaboration é um empreendimento, né, que rivaliza com o genoma humano e das suas potenciais implicações para a medicina moderna. Isso foi escrito em 95, né? 5 mais 24, quase 30 anos, e não tenho dúvida que faria lá com o projeto Genoma Humano. Então, qual que é o nosso papel atualmente? É buscar evidências de eficácia, saber se as coisas funcionam em condições ideais, de efetividade, se funciona no mundo real, se há eficiência, o que mais a medicina precisa hoje é eficiência, e se há segurança. Tem trabalho nosso do Cochrane aqui para o Ministério da Saúde, que uma avaliação só economiza 6 bilhões por ano. O orçamento da Unifesp é 1 bilhão por ano. Então, isso tem um impacto muito grande e, felizmente, nós temos um Ministério da Saúde bem preparado para avaliação das evidências. E ele terceiriza isso também. Né? Então, a gente precisa de eficácia, efetividade, eficiência, segurança nas decisões em saúde. E as publicações, né, são muito numerosas, mais de 2 milhões na área da saúde por ano,
Um aluno que se entra hoje, no fim do ano, no fim do curso, teve 12 milhões de informações recebidas. Ele vai ter que metabolizar isso tudo. Então, precisa de um milagre. Quem pretende fazer esse milagre é a Cochrane, porque a gente fica lá 2 a 4 anos respondendo um pico, não é? Para saber se aquilo tem efetividade, eficiência e segurança. E a gente já conseguiu fazer 12 mil mapeamentos do conhecimento de alta relevância, tudo na base da relevância. Um colega nosso calculou que deve haver entre 25 mil, 25 mil perguntas relevantes na medicina. Nós estamos no meio do caminho e precisamos da ajuda de vocês. A ideia é essa, porque você fica 2 a 4 anos e depois o aluno lê isso em 15 minutos. O profissional se atualiza em meia hora e assim sucessivamente. Então, é muito eficiente o processo, né, depois que está pronto, né? Até ficar pronto, o Cochrane do Brasil tem uma produtividade muito boa e não tem dinheiro. O dinheiro é o do Álvaro Atala. Nenhum. O que a gente faz? Pega bolsa do CAPES, CNPq, FAPESP, etc., pós-graduação, e põe esse sistema para funcionar. E a gente fica lá orientando os meninos. Então, na Cochrane Library, nós já temos 11 mil revisões prontas e tem lá um banco de dados de ensaios clínicos controlados de todas as áreas, de 1.800.000 ensaios clínicos. Então, é o dobro do PubMed, ok? Do Medline. E a Lilacs também lá tem 971 mil registros de 1.300 jornais. Então, é uma maneira de sintetizar isso, e a gente sintetiza para os profissionais da saúde e para os pacientes. Somos obrigados a escrever um resumo que o paciente seja capaz de entender. Então, só para ilustrar aqui, né, o stent, por exemplo, que tem uma coisa é a medicina da lógica e a outra a medicina da evidência. A lógica, lógico, olha, o stent é uma grande sacada, né, uma coisa inteligente, você coloca lá o balãozinho, distende e deixa lá uma redinha, etc. e tal, né? Muito bom. Salvou a vida de muita gente, né? Depois alguém falou, olha, mas isso aqui está estenosando. Será que se eu botar aqui uma substância, um imunossupressor qualquer, vai estenosar menos? Fizeram isso aqui no Brasil, foi feito no INCOR e mostrou que realmente reduzia a estenose. A pergunta é o quanto que essa redução da estenose reduz mortalidade e reduz infarto. E aí eu tenho que fazer o ensaio clínico de novo, eles possam ser muito importantes. Eu trouxe isso aqui só historicamente. Nós fizemos a primeira revisão sobre esse assunto, para saber se o stent reduzia revascularização cirúrgica, né, que é uma complicação que eu quero tirar o sujeito da mesa. Com 1.800, com os casos que nós encontramos, 1.600 pacientes, não encontramos esse desfecho. Mortalidade também não mudou entre o revestido e o não revestido. E 4 anos depois, o NICE fez essa avaliação e chegou às mesmas conclusões que nós chegamos. Então, é uma coisa que pobres como nós, sem muitos recursos, podem fazer e trazer muita eficiência para a medicina. Uma outra coisa importante é o bevacizumab e oftalmologia. Eu tinha acabado de fazer uma revisão de bevacizumab para tratamento de câncer. E sabia quanto custava. Um frasquinho lá custava mais ou menos 2 mil hoje. Na época custava 5 mil. Baixou o preço. E aí eu vi o Belfort tratando degeneração macular do idoso com injeção dentro do olho. 1 miligrama só. Falei, poxa, isso aí não custa nada, custa 5, 10 reais. Saí correndo, falei, vou fazer uma revisão sistemática.
E fui na literatura, já tinha mais de 100 ensaios clínicos, não é? E então fizemos essa revisão aqui. Avastin, o bevacizumab, para ver se ele era efetivo e seguro no tratamento de doenças oculares que envolviam aumento de níveis locais, né, de proliferação vascular com neorrevascularização da retina. Essa revisão mostrou, próximo, olha o número de ensaios clínicos que a gente encontrou, 237 estudos, evidências, faltava alguém fazer o milagre, né, que era somar isso de maneira adequada. E o que se mostrou é que o bevacizumab era ainda melhor que o tratamento daquela época, né? O Roberto sabe. Eu com Visodine e com laser, né? Que custava uma fortuna, quase mais de 50 mil cada tratamento. E você poderia fazer essa aplicação e o custo que era lá 50, 100 mil reais, caiu para 30, 50 reais. E nós tínhamos 5 milhões de pacientes para tratar. Multiplica isso para 100 mil, vê quanto custa isso aí. Então, é questão, comia o dinheiro todo do SUS. Quando você, de repente, ter uma efetividade muito maior. O grupo lá da Fiocruz avaliou o impacto econômico dessa revisão e mostrou que ela trazia potencialmente uma economia de 6 bilhões por ano para o sistema de saúde brasileiro. Posteriormente, o New England publicou o ensaio clínico, comparando dois tipos de drogas como bevacizumab e ranibizumab, que custava 100 vezes mais e que não tinha diferença nos resultados. Uma outra coisa que me preocupou muito, eu que sou nefrologista e cansei de ver pessoal prescrevendo albumina, né, para síndrome nefrótico, para queimadura, etc. e tal. Então, um aluno meu, o Gilson Calimã, encontrou no banco de dados no DataSUS, né, resultados de pacientes queimados que receberam albumina ou que receberam soro fisiológico. A albumina aumentava a mortalidade de 10 a 40 vezes. Né? E a gente mostrou isso, paralelamente, um colega meu tinha mostrado lá na Inglaterra que os queimados que recebiam albumina também tinham aumento de mortalidade. Eu mandei esse trabalho para ele, ele falou, não tem nada a acrescentar aqui, nós publicamos aqui, finalmente pararam de prescrever albumina para todo mundo e de matar as pessoas. Eu até hoje não sei bem qual é o mecanismo. Então, a mortalidade aumentava e o uso de albumina em pacientes classificados com médios e grandes queimados está associado a um grande aumento da mortalidade. Portanto, a albumina humana não deve ser mais utilizada nos pacientes portadores de queimadura em qualquer grau de extensão, inclusive em novos ensaios clínicos. Não é nem ético fazer o ensaio clínico para ver se morre mais mesmo, né? Já está comprovado. Bom, voltando agora um pouco para o direito, o artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e o acesso universal e qualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, eu acho esse artigo muito bom, mas é preciso que se dê saúde e não tratamento. E o pessoal do direito confunde muito. Qualquer tratamento é saúde, não necessariamente. Tá certo? Então, esse é vamos dizer assim, um catecismo que a gente faz na área do direito há muito tempo, e eles foram entendendo isso e incorporaram isso no Conselho Nacional de Justiça e no próprio Supremo, isso foi parado no Supremo, e alguns dos nossos alunos que lá através do Sírio, né, a gente ficou 12 anos dando aula lá para o pessoal do direito e da medicina, e eles acabaram incorporando isso na cultura do direito brasileiro. É direito à saúde baseado em evidências científicas e não simplesmente porque foi prescrito. Eles aprenderam a raciocinar com isso. Bom,
Isso trouxe tanta economia que um dia ligou um assessor do presidente Lula, em 2004. Nós tínhamos uma casinha pequenininha ali perto da Unifesp. Falou, ele pode, depois da manhã, visitar vocês aí? O que nós fizemos de errado? Bom, o fato é que ele veio com 3 ministros e estava impressionado com o impacto econômico das avaliações econômicas, das evidências no Ministério da Saúde. E naquele dia eu almocei com o ministro Temporão, ele falou, eu vou criar uma lei obrigando que tudo seja baseado em evidências no SUS. Eu respondi muito mal educado, né? Não acredito. O fato é que a lei está aí, a lei foi aprovada e diz simplesmente que incorporação de novas tecnologias no SUS precisam ser baseadas em evidências. E também a retirada de tratamentos tem que ser baseada em evidências. Então, os protocolos têm que ser baseados em evidências. E, em seguida, o Padilha, que era, na época, o ministro da Saúde, escreveu uma portaria dizendo que evidência era de padrão Cochrane para cima, que eu achei também meio exagerado, porque às vezes a Cochrane também tem coisas que você não achou evidências que são tão boas assim. Então, a colaboração Cochrane tem esse papel de fazer essas revisões. Nós estamos lá na Unifesp desde 96 e o Cochrane funciona como um laboratório de treinamento de alunos e de pós-graduandos, né? E é uma organização médico-científica sem fins lucrativos, missão mapear e atualizar o conhecimento científico em saúde de forma imparcial, através de revisões sistemáticas para auxiliar decisões de saúde em benefício de todos, pacientes, médicos, profissionais do direito, gestores, cientistas, etc. E depois a Cochrane avaliou a própria Organização Mundial da Saúde, viu que eles precisavam de ajuda, e nós temos 2 assentos na Assembleia Mundial da Saúde, e esses 2 da Cochrane ajudam a fazer as revisões dentro de interesse do Ministério da Organização Mundial da Saúde. A Cochrane se espalhou para o mundo todo. No Brasil, a gente começou em 96, depois de eu ter ido para lá em 88. E voltando para o Cochrane, né, que levou aquela bronca do nazista lá, então agora ele poderia dizer que a Cochrane tem 11 mil revisões mapeadas, né, que tem um banco de dados de 1.800.000 ensaios clínicos, que tem um registro de metodologia com 15 mil artigos, tem um banco de dados de abstracts de revisões de efeitos de 36 mil revisões, tem avaliações tecnológicas de 16 mil, avaliações econômicas 15 mil e informações a respeito da organização 79. Então, e tem congressos anuais. Aqui no Brasil nós tivemos em 2007, foi um grande sucesso, e o próximo ano será em Praga. E já está lotado o número de inscrições, ou seja, está fazendo um sucesso que a gente nunca esperou, nunca imaginou também. Mas a grande publicação é essa Cochrane Library, e aqui no Brasil nós conseguimos recursos do Ministério da Saúde, da CAPES, vai estar sempre se virando. Desde 2001 ela tem acesso gratuito para todos os brasileiros, independente de ser profissional da saúde. E o projeto da Cochrane é até 2000, nós estamos em 24, até 2025, você ter acesso universal gratuito da Cochrane Library. Atualmente, 3 bilhões de pessoas já têm acesso gratuito à Cochrane. Então, essa frase do Cochrane, tudo que for mais efetivo e seguro deve ser gratuito, pago pelo sistema de saúde. E aí você deixa de pagar aquilo que não funciona e sobra dinheiro para comprar o que funciona e ter o que a gente precisa mais da medicina, chamada eficiência. Nós precisamos de eficiência. Esse é o site da Cochrane para os interessados, e muito obrigado.
quer fazer uma pergunta? Pois não. Só um minutinho, só um minutinho. Quero agradecer. Brilhante palestra. Altíssimo nível, né, Renato? Altíssimo nível. Parabéns. Nossa, passou uma hora, foi uma palestra leve. A gente nem sentiu que passou uma hora. E o que eu quero falar aqui, eu na minha infância morei no Líbano durante 12 anos, e o médico da minha avó, a experiência dele, Renato, era dele. Não tinha evidências. Era dele. Ele passava na aldeia, de casa em casa. Então, o que ele achava certo era aquilo que passava, que determinava. E hoje, a medicina baseada em, aliás, saúde baseada em evidências, acho que ela agrega o melhor do conhecimento científico, né, com a experiência do profissional para trazer o melhor, a melhor resolutividade para o paciente. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E está aberta aqui a sessão de perguntas. Fica à vontade. Professor, parabéns pela brilhante aula. Obrigado. Eu, com certeza, vou sair hoje mais enriquecido com os conceitos da Cochrane. Não tinha noção nem de metade desse potencial e dessa necessidade de democratização da informação médica e do sistema de saúde. Parabéns mesmo. Eu gostaria de abrir a palavra. Depois o Fábio. Já está com o microfone, o Ciro. Professor, parabéns. Antes de mais nada, me preocupa muito um fato, né? Mesmo numa famosa música nossa, evidências e aparências se confundem muitas vezes. Tá? O senhor falou muito em revisões sistemáticas. Revisões sistemáticas se recorre imediatamente a dados. Até que ponto os dados que temos hoje são confiáveis diante das big farms e do que temos na mídia? Até que ponto nós podemos constituir nossa vida médica atual com menos de 5 a 10 anos de vivência para que possamos ter conclusões? Não, eu entendo a sua preocupação com a indústria, por exemplo, né, que tem interesses. Aí é um capítulo que a gente pode ficar aqui um bom tempo falando, mas só para ilustrar, a indústria produz um produto novo, oferece. Ninguém quer fazer o ensaio clínico de graça. Ela mesmo faz, não é? E aí depois você não acredita porque ela fez. Então, isso é preciso ter uma central pública, o Ministério da Saúde precisa fazer, cobrar da indústria e já combinar que se funcionar vai adotar e se não funcionar vai jogar fora, ter essa independência. Então, o que a Cochrane fez? Porque eles faziam também esses ensaios clínicos, quando não davam certo, eles escondiam, de forma que negavam essa informação para os compradores. A Cochrane começou a provocar todos e eles começaram a abrir o banco de dados e mostrar os resultados. Esse foi um dos progressos que houve, mas tem muito para se andar. Agora, o mundo cria agências independentes para avaliar novos produtos, ou nós vamos para o caos. Acontece o que está acontecendo hoje, né? Uma inflação na área da saúde real de 20% ao ano e um crescimento dos países de 1 a 2%. A conta não vai fechar. Perdão? Tem isso mesmo, tem. Agora, o que cabe, eu acho, o Ministério da Saúde do Brasil tem condições de fazer os ensaios clínicos, ver se funciona e comprar. Esse é o caminho. Fábio, por favor. Álvaro, boa noite a todos. Assim, eu queria te cumprimentar pela apresentação. Eu achei excelente. O que o Fares falou, a pura verdade, é daquelas aulas que a gente torce para não acabar, porque a gente vai aprendendo e vai se informando e vai gostando a cada momento. Então, parabéns, a aula é excelente. Eu quero fazer uma colocação. Nós temos visto recentemente aumentar um movimento da medicina centrada no paciente, individualizada. Então, você mostra a melhor evidência, você recomenda o melhor tratamento,
e o paciente fala, não vou fazer. A vontade é minha, é da minha família, eu não vou fazer. E isso, de uma certa maneira, conflita com esses princípios. Uhum. Então, eu queria saber como você vê o crescimento desse movimento que é mais novo, mais recente do que a medicina baseada em evidência. Como é que você está vendo isso? Qual é a tua opinião crítica a respeito? Tudo, né? Primeiro, obrigado pelos elogios, né? Acho que o maior elogio que tive na minha vida foi um dia eu estava assistindo a aula ao lado do Dr. Jatene. Aí eu fui fazer uma pergunta, eu falei, eu sou o Álvaro, né? Falou, eu conheço você. Quando eu estou deprimido, eu lembro dessa frase. Falei, ele me conhecia, meu ídolo de toda a minha existência. Então, voltando, quer dizer, o pessoal quer criar novidades, né? E isso parece, né, quando você fala voltada para o paciente, será que é o que eu faço, o que você faz, não é voltado para o paciente? Tudo é voltado para o paciente, né? Então, isso eu vejo uma certa demagogia nessa vamos dizer assim, nessa estratégia, né, de cativar o paciente, etc. Veja, o que é a medicina baseada em evidência? É o médico adequadamente informado, informar o paciente dos riscos e dos benefícios, tomarem a decisão conjunta e se responsabilizarem pelos resultados. Isso não é colocar o paciente no centro da discussão, só que tem uma segurança aqui, né? A melhor ciência existente vai ser obrigado a fazer isso. Senão ele começa a botar opinião na cabeça do paciente e fazer o que ele quiser, né? Eu acho que não precisamos mais do que uma medicina baseada na melhor evidência científica. O pessoal tem que aprender a utilizar esses dados e ver isso criticamente também, né? Porque, como acabaram de falar, que a indústria pode distorcer o resultado e eu tenho só aquilo para utilizar, né? Mas atualmente está tão desenvolvido. Hoje eu passei o dia inteiro discutindo lá com os alunos o grade, o Hobbes 2, revisão sistemática, particularmente numa tese lá sobre treinamento muscular para paciente com apneia do sono. Está tudo ali, aquilo já virou matemática, aquilo está tão simples. A pessoa não pode fugir da ciência para novas modas. Eu acho que isso é moda. Essa é a minha opinião. Pois não. Renato. Só um minutinho. Bom, não precisa nem elogiar, realmente você foi brilhante e é brilhante. Uma pergunta, você falou da oftalmologia, você falou do Avastin, do Lucentis, e aí deu um susto me falar que custou, você baratear uma coisa gigante, custa 30, 50 reais. Como é que isso chega a gente a 2 a 4 mil reais? Não, um miligrama, 0,2 injetado. Mas isso nós pagamos 2 a 4 mil reais. Qual é a explicação de um custo? Por que esse custo não é colocado realmente na mídia médica, que custa tanto para inibir a indústria ter um abuso dessa magnitude, né? Você está aí falando por que aumentaram o preço? A gente paga 2 a 4 mil reais. A gente só tem uma saída, né? Que a gente faz um estudo comparativo da efetividade, eficiência e segurança. E calcula quanto custa cada olho salvo, né? A gente só põe isso na mesa. A gente não consegue enquadrar a indústria. E se o colega... Você me lembrou muito bem. Eu lembro que eu e o Belfort vamos dar aula sobre esse assunto num congresso de oftalmologia aqui em São Paulo. Enquanto a gente mostrava a história do Avastin, que as evidências mostravam que a segurança era igual, etc., tinha 2 ou 3 caras lá no auditório. Olha, se o cara ficar cego, é você que é culpado, hein? Se acontecer alguma coisa, isso não tem base
é antiético. Então, eles vendem essas coisas, esse ramo não é meu, né? Então, ficamos lá e a gente continua com essa mesma história, né? O fato é o seguinte, você sabe melhor do que eu, que o pessoal nos Estados Unidos, quase 90% só usou a pastinha a partir dali, né? Aqui é que a coisa foi, o pessoal ficou com medo das fake news. Então, vou passar a palavra para a Samira. Meu querido professor, eu te amo, professor. Que aula linda. Um beijo para a Marina. Que aula linda, professor. Você vai dar essa aula lá. Vou convidar o senhor para dar essa aula lá na escola, lá no meu departamento. Que bom. Professor, como que a gente pode fazer? Eu trabalho com educação médica, o senhor sabe disso. Era a nossa coordenadora da Escola Paulista de Medicina. Como que a gente pode trazer a evidência científica na educação? Eu acho que isso é um outro braço que a gente precisa dar essa atenção. Estou contratado. Adorei. Eu acho que atualmente eu deveria ensinar crianças do primário, porque ela vai ficar 80 anos nesse mundo passando essas informações para todo mundo e cobrando isso. Se eu ensino, por exemplo, né, eu tenho lá pós-graduando meu com 60 anos de idade, ele vai ensinar 10 anos no máximo. Então é momento da gente criar a cultura da tomada de decisão baseada em ciência a partir do primário. Eu acho que esse é o caminho. Totalmente de acordo. E tem vários pós-graduandos meus fazendo tese sobre métodos de ensino e evidências dos melhores métodos. Muito bem. Obrigado. Obrigado. Bom, eu vou passar... Alguém tem mais alguma pergunta antes de passar para o Robert? Mais alguma indagação, dúvida, comentários? Então, Robert, a palavra é com você. Não. Está contigo. Obrigado, acho que essa parte está já mais do que elaborada, mais do que encerrada. Muito obrigado, professor.